Questão 27, item 32. Os gráficos da função f e da função g, que são dados respectivamente por f de x igual a log de x na base 10 e g de x, que é igual a 10 na menos x, não tem ponto comum. Então, ele não está pedindo para eu calcular a intersecção das funções, que é o ponto em comum. Ele está pedindo para eu dizer se tem ou não tem ponto comum, que é uma informação mais leve. Uma coisa é eu dizer tem ou não tem, outra coisa é eu dizer qual é, certo? Então, e como é que a gente vai fazer isso? Usando os gráficos das funções, ó. Tá pedindo no enunciado. Então, a gente vai construir o gráfico da função f de x, que é uma função logarítmica, e da g de x, que é uma função exponencial. Como é que a gente faz isso? Vamos começar por f de x, que é o log. Primeira coisa, a função logarítmica, o desenho dela vai ser no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Ou seja, ela, quando trocar de quadrante do primeiro para o quarto ou do quarto para o primeiro, ela vai cruzar o eixo do x, que é a raiz. Então, a gente vai calcular a raiz da função logarítmica. Como é que a gente faz isso? Para calcular a raiz ou o zero da função, é só eu igualar a função a zero. Então, log de x na base 10 é igual a zero. Aqui eu tenho log na forma, né, de logaritmo. Eu vou usar a forma do balão, vou fazer o balão, para converter de logaritmo para forma exponencial. Vai ficar como? A base, que é 10, elevado ao expoente 0, 10 elevado a 0, igual a x, que é o logaritmando. Então, 10 na 0, qualquer coisa elevado a 0 vai dar 1. Então, x é igual a 1. Então, calculei, descobri a raiz da minha função logarítmica. Agora, para desenhar o gráfico, outra coisa que eu tenho que observar, se ela é crescente ou decrescente. A função logarítmica, ela vai ser crescente se a minha base for maior que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Como a base aqui é 10 e 10 é maior que 1, então a minha f de x vai ser crescente. Agora sim, consigo fazer o gráfico. O gráfico da minha função vai ser assim, ó. Ele começa lá embaixo, corta o eixo do x no 1 e segue a vida para a direita, certo? Domínio dessa função, x maior que 0, ou seja, só estou admitindo valores maiores que 0, valores positivos, e a gente já sabia aqui quando a função está definida, ó, f definida de 0 até mais infinito, e a imagem, embora não pareça pelo esse gráfico, ela vai ser real, porque aqui ela começa crescendo rápido, e eu consigo projetar o gráfico no eixo y facilmente, mas quando o meu x está aumentando, ele vai, embora vá crescendo o y devagar, uma hora ele vai chegar no mais infinito, ou seja, todo o meu eixo y vai ser projetado. Vamos analisar os limites, o que acontece na extremidade da função. Quando o meu x tende a mais infinito, ou seja, o x está ficando bem grande, o meu y está ficando mais infinito também. Limite da função quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito. O meu y vai ser mais infinito também. E o outro pedaço da função aqui, o limite da função logarítmica quando x se aproxima de 0 pela direita. Ou seja, por quê? Porque ele nunca vai cruzar no 0, mas ele vai se aproximar do 0 pela direita. O y lá no último ponto vai ser o quê? Menos infinito. Então, analisei a função log, achamos a raiz, que é o ponto que ela vai cortar o eixo do x, e analisamos os limites. Vamos fazer a mesma coisa agora com a função exponencial. Função exponencial, g do x igual a 10 na menos x. Vamos tentar achar a raiz. O que acontece? Para achar a raiz, eu pego a função igual a 0. 10 menos x igual a 0. Para resolver isso, 1 sobre 10 elevado a x, né, o menos do expoente, joguei para baixo. Mas como 1 é um elemento neutro, eu vou botar o x para fora do parênteses. Vai ficar como? 1/10 elevado a x igual a 0. Como que eu resolvo isso? Não resolvo isso. Não tem como resolver. Aqui 1 sobre 10 é 0,1 elevado a x, eu não consigo igualar as bases para poder cortar o expoente. Certo? Então, não existe raiz. Vamos ver o intercepto, que é o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo do y. Como é que a gente faz isso? A gente pega a função e aplica em 0. Então, g de 0 igual a 10 na menos x. G de 0, né? O menos x vai ficar 1/10 elevado a x. Botei o x para fora, igual a gente fez anteriormente, vai ficar 1 sobre 10 elevado tudo a x, e o meu x é 0. Quando eu tenho alguma coisa elevada a 0, é 1. Certo? Então, a função g aplicada em 0 é igual a 1. Então, eu já sei qual o valor que a minha função exponencial vai cortar o eixo do y. Vamos ver se ela é crescente ou decrescente. Como é que a gente vai saber? A gente vai saber analisando o b, que é a base da minha potência.
Embora aqui eu tenha 10, isso aqui é uma pegadinha, porque como eu tenho 10 elevado a menos x, como é que ela vai se comportar? 10 na menos x é equivalente a 1 décimo elevado a x, ó, 1 décimo elevado a x. 1 décimo é 0,1. 0,1 está entre 0 e 1. Logo, embora, né, a pegadinha aqui, olhar o 10 e achar que ela é crescente, na verdade ela é decrescente. G de x é decrescente. Como é que eu vou montar o gráfico? O gráfico de g de x igual a 10 na menos x vai ficar assim, ó. Ela começa lá em cima e vai sendo decrescente. O domínio dela, reais, ou seja, todos os valores de x podem ser aplicados nessa função. E a imagem são o quê? Os valores do gráfico, a projeção do gráfico sobre o eixo y. Quais são os valores? Acima de 0. O y vai ser sempre positivo, maior que 0. Então aqui, ó, domínio e imagem dessa função g do x. Vamos analisar o limite. O limite da função g do x, que é a função exponencial, quando x está tendendo a mais infinito, é 0. Ou seja, a função ela começa grande, vai ficando pequena, 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 pequena. Quando ela se aproxima do final do mais infinito, ele quase toca o 0, mas ele não toca o 0. Se ele tocasse o 0, a gente tinha achado raiz. Mas como não tem raiz, é por quê? Porque ele se aproxima, ele quase chega no 0, mas não toca o eixo do x. E quando o limite dessa função, quando ela está indo o x está indo para o menos infinito, ou seja, o x está indo para cá, é mais infinito. Ó. O y é mais infinito, o gráfico vai estar lá em cima, certo? Então aqui, ó, limite do g do x, quando x tende ao menos infinito e quando x tende ao mais infinito. Agora, vamos juntar os dois gráficos. Como é que fica? Eu tenho aqui o gráfico g do x, que é o exponencial, em verde, descendo. Ó. Ele começa decrescente, né? Começa lá em cima e vai decrescendo até quase bater 0. E eu tenho o f de x, que é a logarítmica, que ela começa à direita do 0, aqui no x, e vai subindo para o mais infinito. O que a gente observa? Em algum determinado momento, elas vão se cruzar. Então, existe um ponto aqui, que é a intersecção entre essas duas funções. Que numa hora da prova do vestibular, sem uma calculadora, eu não tenho como descobrir. Mas eu posso afirmar que esse ponto existe. Então, quando a questão 32 fala que os gráficos das funções f e g não têm ponto em comum, isso torna a alternativa errada, porque eu tenho como ver que o gráfico tem um ponto em comum. E para quem está curioso, eu calculei o ponto, que é um ponto de vértices, né? Todo ponto ele tem duas coordenadas, a primeira é o x, a segunda é o y. Esse ponto ele vai ter coordenada x, que é 1.169, arredondei, e o y dele é 0.068, também arredondei, certo? Então, se eu pegar esse valor de x e aplicar nessas duas funções, assim, se eu fizer numa calculadora gráfica, eu vou chegar no 0.068, que é o resultado da função, que é a intersecção esses dois gráficos. Certo? Então, aqui a gente conclui a questão 32. O gabarito, a questão 32 está errada. O item 32 da questão 27 está errado. E o gabarito da questão 27, então, 19.